Shalom para você que está assistindo esse vídeo. Hoje falaremos a respeito do engano alien, onde você entenderá tudo a respeito desse tema que tem trazido confusão no meio do povo remanescente, conduzindo-os ao maior engano que o mundo passará. Começaremos hoje com uma série de vídeos, no modelo Perguntas e Respostas, onde meu esposo Nemias Gomes nos prestigiará com sua presença. Vamos lá? Primeira pergunta. Muitos canais têm propagado a ideia da existência de seres intergalácticos vindos de outros planetas, sendo eles seres de luz e os salvadores da Terra. Sabendo disso, poderia nos dizer quem realmente eles são? Shalom a todos desse canal, shalom para a Jemima. Bem, o engano sempre vai vir travestido de algo bom, né? E Paulo fala aos Coríntios que não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então esses supostos seres de luz são na verdade Satanás e seus demônios, né? Já que Paulo também diz que seus ministros se transfiguram em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras, em 2 Coríntios 11, 14 e 15. Então o engano vai vir assim, não com 2 chifres, né? Um tridente como as pessoas esperam. Segunda pergunta. Sabendo disso, o que podemos dizer a respeito da verdadeira intenção desses seres ao se conectarem com as pessoas aqui na Terra? Sim, está muito claro pelas escrituras que no fim dos tempos haveriam enganos terríveis, né? Paulo diz em 1 Timóteo 4, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Essas doutrinas se baseiam no cientificismo, na evolução, né? Em tudo que o mundo está propagando hoje para anular a validade das escrituras e da fé no Criador. E nós sabemos que existem aí filosofias como a nova era, né? E outros tipos de ideologias que estão propagando isso em detrimento da validade das escrituras e na fé, né, do Criador, o Deus de Israel como nós conhecemos. Terceira pergunta. E os tais ETs, eles são reais? Seriam todos estes seres de aparência bela ou não? Nós sabemos que esses seres são reais, mas não são de outros planetas, né? São seres híbridos, filhos dos anjos caídos, né? Os demônios. Tanto é que o Apocalipse 16:13 diz, né? Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Então, rãs são uma espécie de répteis. Esses seres geralmente têm a aparência de répteis, né? Eles têm várias formas belas também, mas o que eles são, na verdade, são anjos caídos, são demônios. No verso 14 continua dizendo que são espíritos de demônios que realizam sinais milagrosos. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Todo-Poderoso. Então nós sabemos que eles, apesar de aparentarem luz, formas belas como algumas raças que existem, na verdade são demônios e escondem formas horríveis de répteis e outras criaturas abomináveis. Quarta pergunta. Por que o entendimento real da cosmologia bíblica e o real formato da Terra são tão importantes para desmascarar o engano alien? É importante salientar que nem todos os que se dizem terraplanistas são criacionistas ou seguem exatamente o modelo bíblico, né? É importante observar que o Salmo 19 revela uma chave importante para desmistificar esse engano e entender o real formato da Terra. Diz que os céus declaram a glória do Criador e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Muitos terraplanistas, aí, apesar de seguirem um modelo parecido com a Bíblia, eles negam a existência do dom, né, o firmamento, como algo sólido, algo intransponível, e por isso anulam essa importância, né? Como nós também temos aí entendimento mais abaixo no Salmo 19, no verso 4, diz que a sua linha se estende por toda a terra, suas palavras até o fim do mundo, ou seja, o mundo tem um fim, né? Nós entendemos que a Antártica seria aquela barreira de gelo que no fim dela está o domo, e muitos já estão negando isso, dizendo que existem outras terras além, que seria ali uma extensão de universo sem fim, o que é uma outra grande mentira, e você precisa estar atento a esses que estão trazendo esses enganos. E é claro que o Salmo 19 também diz que o Sol é que se movimenta, né? Sua saída desde uma extremidade dos céus, o seu curso até a outra extremidade, nada se esconde ao seu calor. Quinta pergunta. O que tem a ver o anticristo com esses seres de luz? E como se dará o engano final?
É incrível como a Bíblia expressa de forma clara como é esse engano e esses personagens envolvidos. Em 2 Tessalonicenses 2 diz assim: a vinda desse perverso, se referindo ao anti-messias, é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, o Criador lhes envia um poder sedutor a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Frequentemente eu me deparo com pessoas aqui no YouTube, fora dele, que negam a eficácia das Escrituras, né? Principalmente o Antigo Testamento, negam a Torá, negam os profetas, o que é um grande perigo para essas pessoas, pois elas vão incorrer nesse engano facilmente. Sexta pergunta. Então podemos dizer que o líder mundial que virá ainda não será o verdadeiro anticristo? Pois o verdadeiro anticristo será um ser intergaláctico de luz? O que você poderia nos dizer a respeito disso? É importante notar que João fala que existem muitos anticristos no mundo, né? O espírito do anticristo sempre pairou sobre a terra. E antes que o tal se manifeste, virão aí 10 reis, né? Que são uma espécie de líderes mundiais, mas ainda não é o anticristo, né? Nós temos que entender o que o Apocalipse 9:11 diz: e eles tinham sobre si o rei do anjo do abismo, né? Que em hebreu seu nome é Abaddon, em grego Apolion, destruidor, né? Ou seja, esse ser vem do abismo, mas ele vai se apresentar como um ser galáctico, um ser de outra dimensão, né? Do espaço, o que na verdade é uma farsa, porque ele vem do abismo sim. Tanto é que em Apocalipse 17:8 diz que essa besta que viste foi, já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, ainda que é. Portanto, esse ser, né, ele não é de luz, ele não é de algum planeta distante, ele vem do abismo e junto com ele vem as suas hostes, né? E assim ele tentará enganar, se possível, os eleitos, mas os eleitos não serão enganados. Sétima pergunta. Como entender diante da Bíblia que tudo isso não passa de um grande engano e como identificá-lo para não ser enganado? É incrível que quando nós falamos da natureza do engano, muitas pessoas estranham. Nós falamos aqui de falso arrebatamento, né? O falso Cristo, nós mencionamos aqui um falso apocalipse, né? Tantas coisas ali, a operação do erro que vai antever todos esses acontecimentos apocalípticos, muito estranho. Só que o nosso Salvador já dizia, né? Então se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Você vê que tem dois caracteres distintos aqui. O falso profeta, falso Cristo, né? São dois personagens que vão vir, ou plural, mais de um, porque realmente será uma salada de enganos. E um outro ponto importante, queridos, é que Paulo diz aos Tessalonicenses, né, sobre o perigo da falsa paz e da falsa segurança. O que realmente é uma proposta interessante, né? Ter paz, ter segurança, só que essas serão uma falsa paz e uma falsa segurança. E o Salvador disse, eis que eu vos tenho predito, em Mateus 24:23-25. Então todos aqueles que creem nas Escrituras, que creem no nosso Mestre, o Messias, saberão discernir esse engano. Sabendo disso, devemos nos apegar cada dia mais à verdade das Escrituras e jamais desacreditá-la, mesmo que digam o contrário e levem a muitos ao engano da descrença. Permaneçamos firmes e jamais nos desviemos, nem para a direita nem para a esquerda, perseverando na fé até a vinda do nosso verdadeiro e único Salvador Yahushua HaMashiach. Que o Eterno te abençoe. Shalom, shalom.